Investiga-se dois crimes praticamente idênticos em Piraquara, aqui na região metropolitana, têm alguma relação. São dois jovens mortos e enrolados em cobertores. Os corpos foram encontrados na área rural da cidade. Veja. A Polícia Civil em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, está investigando um crime que chamou a atenção pela violência. Nós estamos aqui no bairro Águas Claras. Lá no fundo passa a BR-277, região do contorno leste mais à direita. E nesse terreno, aqui na área rural já de Piraquara, na manhã de ontem, o corpo foi encontrado por moradores desta região. E um detalhe chama a atenção. A vítima, ela estava enrolada em pelo menos dois cobertores, com as mãos e os pés amarrados também. Moradores dessa região informaram à polícia que na noite anterior teriam escutado tiros. Os cachorros vieram para cá, latiram, mas assustados, os moradores não saíram de suas residências aqui. Apenas quando amanheceu o dia é que o corpo foi encontrado. A vítima não tinha qualquer tipo de identificação. Um homem entre 30 e 40 anos que morreu a facadas e tiros. E aí chama atenção, porque recentemente aqui em Piraquara um crime semelhante foi registrado. Um homem também enrolado num tapete, com as mãos para trás, com os pés amarrados, morto com facadas e tiros. Esse homem, segundo as informações, teria vindo de São Paulo, era integrante de uma facção que age dentro do presídio. Na época, nós acompanhamos este assassinato. Ele estava com as mãos flexionadas e fletidas sobre a cabeça e os pés e a perna inflexionadas pelo fio que estava amarrado, né? Mesmo sem ir na cena do crime, familiares identificaram imediatamente a vítima, porque Kaique teria uma tatuagem na região da mão e no antebraço esquerdo. Parentes disseram à nossa equipe de reportagem que ele teria saído de casa na tarde de segunda-feira para cortar o cabelo. Depois disso, não fez mais contato com a família. A polícia acredita que o crime registrado aqui, pela semelhança, tem algum tipo de ligação. O corpo desse homem, aqui de Piraquara, foi recolhido ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil aguarda a identificação oficial dessa vítima para saber se tem ligação e o que teria motivado também este assassinato por aqui. Por enquanto, tudo ainda é um grande mistério. Mistério que nós vamos saber agora com o nosso Thiago Silva ao vivo, se ele já sabe de alguma coisa, se já tem alguma informação atualizada e se essa relação entre os dois crimes realmente se ela existe ou não. Existe, Thiago? A polícia acha que sim, viu, Jason? A gente precisa primeiro a identificação oficial da vítima encontrada morta ontem lá em Piraquara. Vítima que foi encontrada pela manhã nessa área rural aqui de Piraquara. Vítima que estava enrolada em um cobertor, mas com um crime muito semelhante com o crime registrado lá no mês de novembro. Parece que estavam tentando dar o recado para alguém. E aí tem um detalhe, a pessoa que teria morrido em novembro seria uma pessoa ligada a essas facções que agem dentro dos presídios. Talvez morreu por conta disso. Foi assassinada por uma gangue rival, por um grupo rival. A polícia até hoje lá em Piraquara, embora investigue o caso, não conseguiu chegar à prisão desses autores lá do crime de novembro. E aí as denúncias chegaram à polícia e a informação dá conta de que existe sim algum tipo de ligação. E é claro que com a identificação oficial, com a investigação por parte da polícia, a gente deve ter novidades ainda nas próximas horas. Se a vítima era rival, se o homem morto era rival do homem que foi assassinado em novembro, resolveram então vingar a morte e acabaram matando esse homem ontem, ou se ele era parceiro do homem que foi encontrado morto e talvez por conta dessa parceria morreu. A polícia investiga tudo isso, Jason, e promete novidade nas próximas horas. O importante é primeiro saber quem é a pessoa que acabou morrendo por lá. Até chegaram a divulgar um nome de uma pessoa que estava desaparecida, familiares compareceram ao IML, mas não reconheceram essa vítima. O corpo continua como não identificado no Instituto Médico Legal em Curitiba. Jason. Ok, Thiago. E a delegada Márcia, o que acha dessas duas situações, doutora?
Bom, as duas têm algumas semelhanças. O primeiro, o fato de essas pessoas terem sido, de alguma forma, amarradas, o que pode indicar que elas tenham sido torturadas antes de serem mortas, talvez buscando informações, talvez buscando uma outra forma de punição. Mas elas foram mortas com instrumentos similares, ou seja, tanto tiro quanto facada foi usado nas duas pessoas. E aí quando você tem esse embrulhar das pessoas em alguma coisa, uma toalha, um cobertor, um tapete, você entende que o crime inicialmente não aconteceu ali. Isso foi apenas para o transporte e a escolha do local para uma desova, ou seja, para deixar esses corpos. Então eles têm muitas semelhanças. Mas a gente lembra que nesse tipo de relação, do primeiro que já foi identificado, e que ele tem relação com essas organizações criminosas que atuam dentro dos presídios, a gente sabe que existem duas formas dessas pessoas serem punidas, ou pelo grupo rival, ou pelo próprio grupo quando saem da linha estipulada por esse grupo. Então é um trabalho bastante grande de investigação, mas realmente guarda muita semelhança entre os dois. Tá certo. Thiago Silva, obrigado. A gente volta a falar ainda hoje aqui no nosso